Bom dia a todos. Dizer-vos primeiro que é impressionante ver a casa cheia desta maneira. Quem esteve já deste lado algumas vezes, acho que é a primeira vez que não existe um único lugar vazio e nós costumamos ter a casa também sempre cheia, mas hoje é impressionante. Bom, e a fazer jus ao evento que hoje nos traz aqui, ao grande auditório da Faculdade de Ciências, sejam todos muito bem-vindos. É nesta cerimónia que todos os anos nós recebemos os novos alunos. Este ano mais de 900, foi uma taxa de 99% e é aqui que se vê também. E é desta forma que damos início ao novo ano letivo. E para começarmos, eu peço por favor ao diretor da Faculdade de Ciências, o professor José Artur Martins Simões, que toma a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, bem-vindos a Ciências. Eu tenho aqui, obviamente para os caloiros, um guia de sobrevivência, vão ver exatamente o que é, mas contém coisas realmente que eu considero importantes. A primeira coisa que, evidentemente, as pessoas quando chegam, já agora têm 5 minutos para dizer estas coisas. Ao fim de 5 minutos, interrompem, está bem? Sem dó nem piedade. Mas explora o novo mundo, recolhe a informação dialogando com a população local, colegas, professores, membros da faculdade, cartografe o terreno, localize pontos de abastecimento de combustível e pontos de abastecimento de ciência, ambos são importantes, acerte os relógios para a hora local, ou seja, sejam pontuais, navegue pelos sites de ciências e da Universidade de Lisboa, descubra a riqueza multidisciplinar de ciências, conversando com colegas de outras áreas, assistindo a seminários, ou mesmo uma ou outra aula sobre temas que pouco ou nada têm a ver com o seu curso. Aproveitem a variedade de saberes que existem na Faculdade de Ciências. Integre plenamente a comunidade de ciências. Sem abdicar da sua criatividade, adote os usos e costumes da comunidade. Participe em atividades lúdicas e desportivas. Faça amigos ou amigas para o resto da vida. Nunca deixe de criticar situações que lhe pareçam erradas, usando os canais próprios da faculdade. Sempre que solicitado, por exemplo, inquéritos pedagógicos, não deixe de exprimir a sua opinião. Queira mesmo aprender. Quem não é curioso está no sítio errado. Quem é curioso, mas não quer ter o trabalho de procurar as respostas, também está no sítio errado. Estudar é essencialmente fazer boas perguntas a nós próprios e procurar boas respostas. E para aprender é imprescindível estudar. Nunca tenha medo de perguntar. Não há perguntas estúpidas, como dizia um professor que eu tive, só as respostas é que podem ser estúpidas. As perguntas de difícil resposta são as mais estimulantes. Quem se satisfaça com a cultura do fácil está no sítio errado. Frequente as aulas, não pense nem por um minuto que elas são inúteis, mesmo quando o professor é aparentemente chato. Persiga o sucesso. Começar a estudar poucos dias antes de um teste ou de um exame é uma ótima receita para o falhanço. Aprenda todos os dias. Seja perfeccionista. Não basta ser muito bom. Seja diferente dos outros. A diferenciação, mesmo envolvendo aspectos que nada têm a ver com a sua atividade profissional, é frequentemente o fator decisivo na obtenção de um emprego. Considere ciências como a sua casa e seja um exemplo de boa educação. Não permita que ninguém danifique deliberadamente edifícios ou equipamentos. Ajude a manter limpas todas as instalações. Informe os serviços de manutenção sempre que notar que algo precisa de intervenção. Mantenha-se em silêncio absoluto, tal como agora, em particular durante as aulas teóricas, a não ser que queira interpelar o professor. Aproveite estar em ciências para desenvolver algumas qualidades de enorme importância. Aprenda a ser um empreendedor. Aperfeiçoe as suas regras de conduta pessoais e profissionais, ética. Combata ativamente todo o tipo de fraude. Não se esqueça que a honestidade não tem uma escala, ou se é honesto ou desonesto.
Copiar num teste é uma fraude. Plagiar textos, resultados ou conclusões de outros autores, sem mencionar os seus nomes, é uma fraude. Falsear resultados científicos é uma fraude. Em ciências, batemos por um honor code, um código de honra, que se baseia no princípio saudável que o vizinho é uma pessoa honesta. Ajude-nos a chegar lá. Bem-vindos a Ciências. Bom, e agora, depois deste manual de sobrevivência, tivemos o cuidado de o deixar no portal da faculdade, caso queiram recorrer a ele e seja necessário. Obrigada ao professor. A seguir, e falámos também aqui em empreendedorismo e em serem empreendedores, vamos passar a conhecer o Tech Labs, que é o Centro de Inovação da Faculdade de Ciências e é responsável pela valorização económica e transferência do conhecimento gerado na faculdade. Bruno Santos Amaro, um dos responsáveis, é quem vai agora falar-nos sobre ele. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Tanta gente. Quem entrou este ano em Ciências pode levantar-se. Só quem entrou este ano pela primeira vez. Rápido. Obrigado. Tanta gente, brutal. Obrigado. Primeira coisa, uma salva de palmas para vocês. Parabéns por estarem aqui. Queres ir ajudar? Bora. Estavas aqui mais à frente. Olha, podes ficar com isto para já. Como é que te chamas? Bárbara. Bárbara, obrigado. Podem sentar-se outra vez, obrigado. O professor Martinho Simões, o nosso diretor, para quem estava distraído no Snapchat, é o senhor que acabou de falar, mandou-nos um mail há algumas semanas sobre esta sessão e era muito claro, dizia: caríssimos, onde é que o professor está aqui? Caríssimos, vai ter lugar neste dia, a esta hora, no anfiteatro, e como há muita gente para falar, e ele já falou sobre isso hoje, cada pessoa só vai ter 5 minutos e, portanto, o desafio é claro, vão ser conversas de elevador. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de cumprir as regras, fazer exatamente aquilo que me é pedido. É verdade, Rita? E, portanto, senhor professor, aqui está. Bora lá? Tens que entrar comigo. Bora. Tem? Ok. É um elevador. Bom dia. Bom dia. Está de chuva? Está fresquinho hoje. Está mais friozinho que o normal. O ano passado, por esta altura, estava mais quente. Estava no 12º, por acaso. E o Benfica este fim de semana? E, Por pá, acaso não sou muito de futebol. aqueles gajos, pá, sempre a mesma coisa. Não, eu é mais bolos. Vai para que andar? Vai para que andar? Para o último. E o Sócrates, pá. Não, Pois já não é. estou a falar há imenso tempo. É verdade, sim, sim. Nunca mais. O que é que achas sobre Não a vamos falar conjuntura sobre isso. atual? Olha, sabes que eu trabalho no Tech Labs? Já ouviste dizer, a Raquel disse. Já, sim, sim. Pergunta-me o que é que fizemos. O que é que fazem no Tech Labs? Epá, excelente questão, obrigado. Obrigada. Espetacular. Olha, nós o que fazemos lá é pegamos na ciência fantástica, que é feita aqui nesta faculdade, que vais descobrir agora, e tentamos levá-la para o mundo real, para que possa chegar à casa de todos nós. Como é que isso funciona? Epá, espetacular. Não combinámos. Esta não foi, Não esta combinámos. Como é que isto funciona? Há duas formas de fazer. Ou os cientistas são de facto empreendedores e criam a sua própria empresa e depois vão comercializar a sua tecnologia, a sua ciência, ou quero continuar a investigar, porque é isso que eu gosto, e então vou arranjar outra empresa que já exista para comprar a minha tecnologia e eles depois tratam do resto. São estas duas formas mais fáceis da ciência chegar a todos nós. Isso é muito interessante. não é? Este é o maior prémio que eu já tive. Espetacular. Pronto. Maior Olha, mesmo. agora me perguntavas assim, como é que vocês ajudam? Pronto, como é que nós que ajudamos? Nós ajudamos os professores, os alunos, como tu e os investigadores, damos ferramentas, damos workshops, um conjunto de coisas, tentamos inspirá-los a todos para que possam eventualmente vir-se a tornar um destes empreendedores. Muito Fixe, bom não é? projeto, é ótimo. Sabias que há cadeiras de empreendedorismo em ciências? Não fazias ideia. Por acaso, acho que vi nas Para opcionais. os 3 ciclos, desde o primeiro. Este ano já Isso eu não poderias ter. sabia. É uma novidade. É, Tens de sim, contar sim. aos teus colegas. Tenho que contar. Ficaste interessado? Muito interessada. Achas para o ano? Acho que sim. Boa, parece bem. Certamente. Está bem, nunca mais. Olha, Acho que chegámos. chegamos. Olha, vamos chegar até Crespo para que todos possam conhecer o edifício. Deixa ver, este é ele. Este é o edifício. Já alguém viu isto aí no canto, alguns? Vão descobrir, entretanto, boa. Pronto, olha, para além de tudo isto que eu disse, também fazemos incubação de empresas, vão descobrir depois o que é. Temos cá cerca de 30 empresas neste edifício, que tens que lá ir visitar um dia. Irei, certamente. Algumas foram criadas por colegas teus, ex-colegas teus, e agora estão lá, nesta luta de levar a sua ciência ao mundo. Muito fixe, não é? É, sim, senhor. Pronto, se quiseres ver mais, tens ali o site, techlabs.pt, e desafio-te a Irei. convidar os teus outros 890 e tal, ou 900 e qualquer coisa, colegas, a fazerem um like no Facebook
que a Rita que está ali vai Façam ficar like no muito contente. Facebook, muito obrigada. Está bem? Estás Sim. entusiasmada? Olha, Muito entusiasmada, prazer em obrigada. conhecer. Igualmente. Prazer em conhecer-vos a todos. Até breve, está bem? Bom, e não esperem menos que isto sempre que forem ao Tech Labs, é sempre com este dinamismo que a equipa vos vai receber. E seguimos agora com a apresentação dos serviços para os alunos da faculdade. Começamos com a informática, pela voz do professor Hugo Miranda. Bom dia. Em primeiro lugar, bem-vindos a todos. Eu estou aqui a representar a Direção de Serviços Informáticos, portanto, basicamente é a equipa que tem como principal missão tornar-vos a vida mais fácil. Não vos vamos conseguir ensinar nada, mas vamos tentar dar-vos as ferramentas que vocês precisam, ou pelo menos as informáticas que vocês precisam para aprender. E, basicamente, a primeira coisa que eu vos queria chamar a atenção, porque isto é uma conversa de elevador e, portanto, eu tenho que ser bastante rápido, a primeira coisa que eu vos queria chamar a atenção é este login, este FC 18629, ou cada um de vocês há de ter um número, mais 40 e tal mil ou 50 mil, este 18629 era o meu. Okay. E como podem ver, é a vossa identidade em tudo aquilo que é Serviço Informático de Ciências. É um endereço de e-mail também, e é um endereço de e-mail que nós vamos usar daqui para a frente. Vocês ganharam o vosso número e vai ficar um contacto que nós vamos ter convosco para sempre. Este endereço de e-mail vocês já não o perdem. Temos muito orgulho em que vocês fiquem com ele para sempre. E, portanto, vamos usando ao longo do tempo para falar convosco. Este endereço de e-mail, neste momento, é alojado cá, portanto, não é um forward para lado nenhum, portanto, nós alojamos, só que em contrapartida, como nós também não somos o Google, só vos conseguimos dar um bocadinho de espaço. Mas este e-mail, neste momento, e porque é alojado cá, é o e-mail que nós damos preferência para falar convosco. Portanto, é muito importante que vocês o vão mantendo com capacidade de receber mensagens, portanto, mantenham lá algum espaço. Quem preferir e para quem achar mais fácil, vocês podem fazer o reencaminhamento, pegar neste endereço de e-mail e mandar para aquilo que vocês consultam diariamente. Se quiserem usar este mesmo, então podem-lhe aceder pelos serviços normais, pelo Thunderbird, pelo Outlook, até por webmail, tem ali o URL também em cima. Okay? Associado a isto, e este endereço de e-mail é também o vosso login em tudo o que é computadores, impressoras por aí fora e o wireless aqui dentro. Portanto, aquela password que vos damos no início, que eu distribuí a uma boa parte de vocês na segunda e terça de manhã, é a password com a qual vocês se vão inscrever daqui para a frente, vão consultar as vossas notas, etc. Isto serve para chamar a atenção que devem protegê-la, obviamente. Isto é um vosso dado pessoal. Qualquer pessoa com esta password pode fazer muita coisa em vosso nome. Portanto, tentem protegê-la, não a deem a ninguém e mesmo à equipa da DSI, isto acho que vocês já estão mais ou menos alertados, né? Já começam a estar sensibilizados para estas coisas, mas nós na DSI temos superpoderes, portanto a gente nunca vai precisar da vossa password. Portanto, se alguém vos pedir a password a dizer que é a DSI, não é a DSI de certeza, ok? Portanto, também não precisam de aceder a ninguém. Sobre o que é que vocês têm, apenas um cheirinho das plataformas que vocês têm com aquilo que vocês vão poder trabalhar. Vocês vão encontrar um Moodle, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, já tiveram uma escola secundária em que havia Moodle. Portanto, basicamente é aquele onde, sobretudo, vão encontrar ferramentas pedagógicas, as páginas, os slides que os docentes dão, fóruns para comunicarem com docentes e alunos, etc. E tem depois a parte mais académica, que vai estar toda dentro de uma plataforma chamada Fênix. É aí que estão os vossos horários, que estão os sumários lançados pelos professores, que vão aparecer as vossas notas, etc. Depois temos um conjunto de ferramentas pedagógicas, software, que é pedido pelos docentes e que vai aparecer sempre nos laboratórios onde vocês vão ter aulas e, para alguns casos, conseguimos licenças também para vocês instalarem nos vossos computadores pessoais, portanto, para poderem trabalhar a partir de casa. Okay? Não é muito, mas é inclusive, por exemplo, aquilo que vocês provavelmente mais poderão estar interessados neste momento, que é as ferramentas da Microsoft. Há um conjunto de software Microsoft em que vocês, usando aquele login e aquela password, neste momento passaram a ter direito. Em particular, sistemas operativos, Office, etc. Há uma série de ferramentas já disponíveis.
Estudar no campus, cá dentro, só de utilização livre e, portanto, não estejam atribuídos nem trancados diariamente, vocês vão encontrar mais de 200 computadores. Há ali uma frase que neste momento vos vai parecer estranha, que é: estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas vocês depois com o tempo vão começando a perceber que isso pode ser uma vantagem, mas para já não percebem muito bem porquê. O armazenamento, nós, como qualquer computador aceita o vosso login, temos depois que vos dar um espaço, que não pode ser o espaço do computador, é uma drive U que vos aparece em cada computador, onde vocês podem guardar dados e que sobrevivem, portanto, está distribuído, está guardado na rede, e, portanto, de qualquer computador vocês lá podem aceder. E temos também um serviço que é o Ciclos, que basicamente comporta-se como o Google Drive. Portanto, vocês têm lá um espaço de armazenamento, vocês podem partilhar aquilo com os vossos colegas, etc. Utilizando, todos vocês já são utilizadores lá, portanto, vocês podem partilhar depois e programar a partilha com quem quiser. Temos um serviço de impressão, que é pré-pago, okay? E que está disponível. É do Home. Tem o Wi-Fi em tudo o que é universidades de Lisboa à Finlândia, okay? Não de Espanha à Bulgária, e tem um serviço de VPN. Mais informações, que o tempo já acabar. Portal de Ciências, configurações naquele menu lá em cima onde tem que fazer login, informações genéricas do lado esquerdo no menu informático. Cá em baixo. Se quiserem falar connosco, têm os contactos cá em baixo, estamos à vossa disposição. Bem-vindos. Bom, é seguir mesmo à risca, não há aqui exceções. Vamos continuar com os nossos serviços, a seguir as bibliotecas de ciências, tão úteis e ricas de conhecimento, pela responsável Ana Cristina Fraga. Bom dia a todos. Vou falar-vos um pouco sobre a Biblioteca da FECUL. Peço desculpa. Temos a Biblioteca do C4, que é maior, que é uma biblioteca multidisciplinar. Tem várias salas de estudo em grupo, tem uma sala de computadores que vocês podem utilizar. E está aberta de segunda à sexta, das 8 às 19h30, portanto tem um horário alargado. Só há mais outra biblioteca com esse horário, que é a Biblioteca de Biologia, que se encontra no C2. Na Biblioteca do C8 é uma biblioteca muito bonita, muito agradável para se estudar. Tem um jardim interior e tem, sobretudo, áreas da Química e da Física. Temos depois a Biblioteca do C2, com Biologia, portanto é uma biblioteca especializada, e depois temos as outras bibliotecas no C6, que é a de Estatística, de Geologia, de Informática, Matemática. A Biblioteca de Matemática herdou a Biblioteca do Instituto de Investigação Interdisciplinar, 3Is. No C8 também se encontram livros dessa biblioteca, na área de Física. E depois temos aqui os vários horários das bibliotecas, que nem todas têm o mesmo horário. Vocês podem ler na biblioteca, levar livros para casa. Temos também formação a leitores. Quem quiser pode se inscrever nessa formação, basta enviar-nos um mail ou dirigir-se ao balcão de atendimento. Depois temos também o empréstimo interbibliotecas. Nós podemos pedir livros a outras bibliotecas, livros que não se encontrem em ciências, livros e artigos. Podemos também apoiar-vos na localização de documentos, ajudar-vos nas pesquisas. E depois temos recursos em papel, livros e periódicos das várias áreas. Podem consultar os catálogos da Universidade de Lisboa, o CIBUL, da antiga Universidade de Lisboa, o COA, da Universidade Técnica. Temos o repositório com a produção científica e académica da Universidade de Lisboa. Temos a Web of Science, a Beyond.
Na Beyond tem artigos e e-books também, artigos científicos. Depois, se quiserem, vão à página da biblioteca, comuniquem connosco através do Facebook, enviem-nos mails e depois eu vou passar a falar dos nãos, que é assim, os nãos ou meios nãos. Portanto, o acesso à biblioteca faz-se com um cartão que tem que ser validado no Centro de Informática. E depois, nós agradecíamos que vocês não falassem ao telemóvel quando estão na biblioteca, não comam e não bebam, a não ser água em garrafa, e mantenham-se em silêncio e não mudem as mesas e as cadeiras. E, por favor, não arrumem os livros que tiraram da estante. Deixem os livros em cima das mesas, dirijam-se ao balcão de atendimento, para vos informarem como é que as coisas funcionam. E muito obrigada por estarem aqui. Bem-vindos a Ciências e bem-vindos às bibliotecas. Obrigada. Bom, e agora passamos das bibliotecas para a área da mobilidade e do apoio ao aluno, que é outro dos serviços que, por certo, vos fará parte do vosso percurso académico. A seguir fala-nos a coordenadora Ana Paula Matos. Olá, bom dia a todos, bem-vindos a Ciências, mais uma vez. Eu estou aqui para vos apresentar a área de mobilidade e apoio ao aluno, uma das unidades de serviço da Faculdade de Ciências, e vou falar um pouco, resumidamente, dos serviços que temos para vos oferecer. Esta área é composta por 3 gabinetes: o Gabinete de Apoio Psicopedagógico, o Gabinete de Mobilidade, vertente internacional, e o Gabinete de Empregabilidade. Antes de vos apresentar os serviços propriamente ditos, gostaria que retivessem estas palavras, esta ideia. Em Ciências, damos importância ao vosso bem-estar e queremos contribuir para o vosso desenvolvimento a nível das capacidades, de competências pessoais e transversais. De uma maneira ou de outra, julgo que toda a comunidade, tenho a certeza que toda a comunidade de Ciências trabalha neste sentido. Nós, na área de mobilidade e apoio ao aluno, fazemos através das seguintes ações e iniciativas. Proporcionamos apoio psicopedagógico para quem necessitar. Este apoio psicopedagógico traduz-se em consultas clínicas e acesso a textos de autoajuda. Damos ainda suporte aos alunos que tenham necessidades educativas especiais. Podem também contar com uma série de iniciativas, de eventos, seminários, workshops nas 3 vertentes. O Gabinete de Apoio Psicopedagógico organiza com caráter regular, durante os semestres, vários seminários de desenvolvimento pessoal, passa pela gestão do tempo, gestão da ansiedade, como apresentar e preparar trabalhos orais, entre outros. O Gabinete de Mobilidade dedica-se aos programas de intercâmbio internacionais, essencialmente, e organiza também anualmente um evento, que é o Dia Internacional, e sessões informativas para vocês saberem o que é que podem candidatar-se e realizar esta experiência de internacional de mobilidade. O Gabinete de Empregabilidade organiza também workshops com empresas, e organiza a nível anual o Job Shop, que é uma feira de emprego, para vocês começarem já a ter contacto também com esta realidade futura, não é? De encontrar um emprego futuramente. Apoiamos também a realização, tal como também já falei, a realização de períodos de estudo e de estágio no estrangeiro. O mais conhecido será certamente o programa Erasmus, existem outros. Portanto, estamos à vossa disposição para vos informar sobre estas possibilidades. Proporcionamos ainda oportunidades de voluntariado curricular, que é da responsabilidade do Gabinete de Empregabilidade, portanto, atividades que fazem parte do vosso plano curricular, mas que são extra, são voluntariado social, cultural. Pensei, uma grande oportunidade para realmente expandirem também as vossas competências. E proporcionamos ainda estágios em empresas nacionais. Por fim, porque assim, a fase final, oferecemos apoio na procura de emprego e no contacto com futuros empregadores.
Portanto, é importante, vocês estão agora a iniciar, mas é importante que saibam desde já que ciências, a faculdade tem estas valências, nomeadamente esta que vos ajuda a procurar e encontrar trabalho. Vamos agora apresentar as pessoas também, que trabalham nestes serviços, nestes gabinetes. No Gabinete de Apoio Psicopedagógico temos 2 psicólogos, Dr. Cláudio Fernandes e a doutora Andreia Santos. Temos ainda uma psicóloga estagiária, que é a Inês. No Gabinete de Mobilidade estou eu e a minha colega Rita Fortunato. No Gabinete de Empregabilidade, a Ana Atoguia e a Ana Pereira. Já sabem quem somos, agora onde é que estamos, onde é que vocês nos podem encontrar. Estamos localizados no edifício C4, é o edifício da biblioteca, no piso 1. Entram pela porta que dá acesso à biblioteca, descem as escadas, os gabinetes estão sinalizados, estamos todos no mesmo corredor, nestas salas. Podem também contactar-nos através destes 3 e-mails institucionais, cada gabinete tem o seu, podem e devem colocar-lhes perguntas, todas as questões que tiverem através deste meio. Para mais informações, nomeadamente os contactos, não precisam de estar a escrever aqui, contactos, horários de funcionamento e toda a informação que eu falei e muito mais, todos os gabinetes, todas estas áreas têm uma página no portal de ciências. O Gabinete de Apoio Psicopedagógico, o Internacional, que responde à mobilidade, e também o Gabinete de Empregabilidade. Pronto. Para terminar, quero agradecer a vossa atenção e desejar e esperar que se sintam muito bem em ciências. Estamos todos aqui para trabalhar para isso, para vos ajudar. Obrigada. E agora vamos passar para a voz dos estudantes, que é por eles representada, é a Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, e quem vai falar é o seu presidente, Bruno Cocelo. Bom, antes de mais, bom dia a todos. É bom ver um auditório tão repleto de estudantes, completamente cheio. O meu discurso irá sair um bocado descontextualizado destas apresentações aqui feitas previamente, mas informações sobre a Associação de Estudantes podem encontrar no guia que foi entregue no vosso kit. Aí têm lá os nossos contactos, as nossas informações e o que é que nós fazemos de um modo muito generalizado. Excelentíssima direção aqui representada pelo Sr. Diretor e pelos seus subdiretores, excelentíssimo Presidente do Conselho de Escola, excelentíssimo Presidente do Conselho Pedagógico, excelentíssimos docentes aqui presentes, excelentíssimos funcionários aqui presentes dos vários serviços da faculdade, caros estudantes, caros colegas, em nome da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, gostaria de vos dar as boas-vindas à faculdade. Instituição com herança histórica e científica, secular e incomparável em todo o país. O percurso que hoje aqui iniciam resulta do esforço e dedicação empregue na construção do vosso futuro ao longo dos últimos anos. Portanto, pelo empenho e coragem de ingressar no ensino superior e de abraçar um novo desafio, a todos e sem exceção, os meus parabéns. Esta nova etapa das vossas vidas inicia-se com as dúvidas e receios próprios de qualquer novo estudante, contrastando a felicidade e o entusiasmo da chegada com as incertezas inerentes à mudança, tendo a firme certeza de que serão capazes de superar. Tenho esta certeza, pois a FECUL é uma faculdade fortemente marcada pelo espírito académico, pela solidariedade e cooperação, que serão uma constante e ajudar-vos-ão numa integração única que certamente nunca esquecerão, tornando este vosso primeiro ano num dos mais inesquecíveis de todo o vosso percurso académico. E falando de chegada à integração, não posso deixar de falar de um tema que acredito que não tenham ignorado: a praxe. Depois de todas as polémicas sobre este assunto que foram surgindo, depois de todas as opiniões e comentários a que fomos assistindo, chegou a hora de terem o mais importante, a vossa própria opinião. Eu quero deixar uma mensagem forte. Ninguém é obrigado a participar em atividades que entenda não serem nem interessantes nem adequadas. Mas nunca alguém será prejudicado em qualquer faceta da sua vida académica por decidir escolher participar. A riqueza do mundo académico da FECUL permite que vocês tenham ao vosso dispor um variadíssimo leque de meios de integração, portanto procurem conhecer a praxe, a vossa associação, os núcleos, o desporto e a cultura desta faculdade, que tenta viver da sua maior riqueza, os estudantes.
Na FECUL, as amizades cimentam-se em torno de valores solidários e humanos que todos partilhamos e que nos ensinam o porquê desta faculdade ter que depender de todos nós. Já todos fomos calouros, já todos passámos por esta experiência e encontramos em Ciências uma faculdade que nunca nos diz adeus, porque nos levará sempre com ela. Nem sempre pelos melhores motivos, mas constantemente pelas as adversidades ultrapassadas, pelas novas experiências, pelas memórias aqui criadas e vividas. Estimados colegas, num momento como este, de renovação de gerações, torna-se pertinente fazer uma retrospectiva do ano transato e perspectivar o futuro. No que concerne à reorganização e reestruturação das instalações, gostaria de parabenizar tanto a direção como todos os intervenientes nesta renovação que tem sido diária, de modo a dar as melhores condições a todos nós que frequentamos estes espaços diariamente. O percurso ainda é longo, mas tanto o novo espaço estudante como os novos laboratórios são exemplo desta vontade de melhoria constante. Neste ano, que coincidirá com o início de um novo mandato na reitoria da Universidade, após um ano de alguma concretização de assimilações e de afinação de mecanismos, deve ser o momento de partir para a concretização de objetivos que se considerem relevantes para projetar ainda mais a Faculdade de Ciências no panorama nacional e internacional. A par das reestruturações internas evidentes, passando a ser utilizado um novo sistema académico uniformizado em quase toda a Universidade, com vantagens claras na gestão diária e na prestação de apoio a todos na instituição, é necessário prestar afincada atenção ao quadro de incerteza em que estamos envolvidos. A participação do Estado na nossa formação superior é cada vez menor. Os cortes no financiamento ao ensino superior tornam-se sistemáticos ao longo dos últimos anos. O discurso economicista torna-se recorrente ano após ano. Tudo isto leva-nos a questionar se de facto a educação e a ciência em Portugal serão ou não uma prioridade nacional. A tão proclamada reforma do ensino superior continua na gaveta e os passos dados neste campo não nos permitem afirmar convictamente que existe uma clara estratégia para o futuro do ensino superior em Portugal. Dentro da FECUL, esta preocupação tornada obrigatória evidencia-se, seja no corpo docente envelhecido, dependente de aposentações para o recrutamento de novas gerações, seja numa carreira de investigação inexistente em constante dependências de bolsas de investigação insuficientes e incertas. Neste momento, 30% do financiamento das instituições de ensino superior é assegurado pelas propinas pagas por nós, estudantes. Somos nós também que representamos a larga maioria da população das instituições. É, portanto, inconcebível que seja sequer discutível qual deve ser a nossa representação na gestão diária das faculdades. É claro para todos que temos o direito e também o dever de participarmos ativamente nesta gestão diária, mas em posição igual a todos os restantes intervenientes na vida desta faculdade. É inaceitável pedirem-nos a nossa colaboração em tornar esta instituição na melhor faculdade de ciências do país, mas enquanto o fazem, olham-nos altivamente, achando que somos crianças que não devem ter tanto a dizer quanto outras classes existentes. Isto é claro, seja a nossa representatividade nos órgãos de gestão da faculdade, como na existência de outras estruturas associativas presentes neste nosso campus, que continuam a ter a supremacia infraestrutural e a não cumprir com os acordos estabelecidos. Caros colegas, a nossa resposta tem que ser clara, tem que ser não. Têm que fazer ouvir a nossa voz, unidos, mas acima de tudo interessados e preocupados, demonstrando vontade de se defenderem a vocês e aos próximos. Este é o conselho mais importante que vos posso deixar para os próximos anos. Para muitos de vós serão pelo menos 3 a 5 anos, para alguns se calhar mais 1 ou 2, para mim já lá vão 7. 7 anos em que não mudaria nada, dos quais não me arrependo. 7 anos em que fui prachado e prachei, em que me ajudaram várias vezes, em que já ajudei também, em que conheci pessoas completamente distintas, convivi com elas, discuti também e criei amizades para a vida, culminando numa das escolhas das quais me orgulho e que foi aceitar o convite para integrar uma lista candidata à Associação de Estudantes. Hoje, também eu inicio um novo ciclo de estudo, provando que nunca é tarde para mudarem. É certo que é impossível concluírem este vosso percurso o mais cedo que vos for possível, mas para tal tiverem de abdicar todas as novas experiências que conseguirão ter, das vossas amizades, da vossa felicidade, então não o façam, pois irão se arrepender. Neste que é o meu último discurso enquanto Presidente da Associação, quero apenas agradecer-vos pela vossa atenção, agradecer publicamente a todos, docentes, funcionários, dirigentes, amigos, com quem me foi possível trabalhar ao longo destes mandatos, dar as boas-vindas aos novos que acabaram de entrar e aos velhos que regressam por mais um ano, e dar-vos os parabéns por fazerem parte desta casa, que apesar dos seus defeitos, ambiciona ser a melhor do país constantemente. Obrigado. Aqui o nosso Presidente não foi uma praxe, mas ele teve que seguir também aqui à risca estes minutos, portanto já foi aqui quase que prachado, entre aspas. Vamos prosseguir agora com as apresentações dos departamentos de ciências, de agora os quais vocês fazem parte. Começamos com a Biologia Animal, com o professor Pedro Granadeiro. Ora, muito bom dia a todos.
em nome do Departamento de Biologia Animal, eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que entram pela primeira vez nesta Casa de Saber e de Cultura. Sejam muito bem-vindos. A oferta pedagógica do Departamento de Biologia Animal é muito variada e estende-se por vários níveis de complexidade da vida, desde os mais simples até os mais complexos, e para cada um deles há um docente que está especializado e que vos pode ajudar. O ensino está também estruturado em diferentes ciclos de estudo, como vocês sabem. Estes são aqueles que são coordenados pelo Departamento de Biologia Animal, mas naturalmente o Departamento participa nos ciclos de outros departamentos e também os outros departamentos participam em algum destes ciclos. Mas, enfim, esta informação eu creio que vocês conhecem razoavelmente bem. Eu gostava de falar talvez de uma área que vocês conhecem menos bem e que é a área de investigação que se leva a cabo no seio de cada um dos departamentos. Essa investigação, na verdade, é o suporte do ensino, é aquilo que assegura que o ensino que vos é dado é o mais atual possível, é o mais dinâmico possível e acompanha, de facto, as novidades e é alicerçado num conjunto de atividades científicas que os docentes e os estudantes e, enfim, os investigadores levam a cabo. E eu gostava de vos dar só o exemplo da minha investigação, não por vaidade, mas é porque aquela que eu conheço melhor e, no fundo, quando eu não estou a dar aulas, eu e a minha equipa, aquilo que fazemos é percorrer várias áreas, zonas úmidas costeiras pela costa da África afora, onde tentamos compreender quais são os fatores humanos, de uma maneira geral, que fazem com que as populações de muitas espécies de aves aquáticas estejam atualmente a declinar e também estamos a investigar de onde é que vêm as aves de diferentes zonas e para isso utilizamos as assinaturas químicas das unhas dessas aves. Outra zona que nos interessa muito e onde temos feito muito trabalho é o arquipélago de Madeira e aí perguntamos-nos quais são as condições oceanográficas e quais são as motivações que esta ave pequenina que vocês veem ali em cima e que pesa menos de meio quilo, o que é que a faz explorar estas áreas gigantescas do oceano, atravessar o Atlântico de um lado ao outro, em viagens que demoram 10 dias e têm mais de 10 mil quilómetros. Finalmente, trabalhamos também com colegas de outras universidades e de outros institutos científicos na plataforma patagónica e aí procuramos saber como é que é este convívio entre as atividades pesqueiras, que são muito importantes do ponto de vista económico, e a conservação da natureza, já que essas atividades, de uma maneira geral, colidem, e no caso dos albatrozes é um problema, enfim, de natureza mundial, de facto colidem muitas vezes com as demografias destas espécies. Finalmente dizer-vos que estas equipas de que eu falo são constituídas não só por nós, mas serão constituídas dentro de pouco tempo por vocês e, portanto, vocês não devem deixar de fugir essa oportunidade de participar e de perguntar aos docentes qual é a atividade que eles desenvolvem e envolverem-se também nessa atividade. Sejam bem-vindos a Ciências todos. Depois da Biologia Animal, vamos então passar para a Biologia Vegetal com a professora Wanda Brotas. Obrigada. Então, muito bom dia, muito bem-vindos todos. Eu queria em particular saudar os 180 alunos que entraram agora em Biologia, 180 alunos com uma média muito boa, sabendo nós que não há muitos empregos na Biologia e que o vosso percurso profissional vai ser difícil, é porque entraram com um sonho e por isso bem-vindos aos vossos sonhos e nós estaremos aqui para tentar-vos ajudar. Obrigada. Eu queria só explicar brevemente, há aqui 2 departamentos de Biologia, para vocês não vos vai isso perturbar muito, mas é por razões históricas, é a Biologia Vegetal e a Biologia Animal, que vem de tanto tempo, que é como só nas palavras cruzadas é que vocês têm reino animal, reino vegetal e reino mineral, não é? Já não há isso em mais lado nenhum, só nas palavras cruzadas. Mas enfim, nós ainda temos aqui por razões de organização e é assim que nós estamos organizados. Mas, de facto, a biologia evoluiu imenso e agora, desde a biologia molecular, a nossa visão sobre os organismos é completamente diferente. Quando nós temos a árvore da vida, a maior parte são bactérias. Se eu tiver aqui à minha frente, e é mais ou menos isto. Faz conta que este lado são bactérias, peço desculpa, Sr. Diretor, e aquele lado ali são todos organismos.
E os animais todos, nós inclusive, são ali aquele nosso colega ali com o chapéu, está ali a representar todos os animais. E nós, todos os animais, são mais próximos dos cogumelos do que as algas verdes são mais próximos das algas vermelhas. E é tudo isso, é uma das coisas que vocês irão aprender. No Departamento de Biologia Vegetal, também nós temos que nos organizar, não é? Portanto, as coisas estão organizadas em 5 áreas, em genética, microbiologia, biologia celular, fisiologia e ecologia. E é assim que nós estamos organizados, e depois as disciplinas vocês vão ver que estão organizadas dessa maneira. Eu agora queria não só dirigir-me aos biólogos, mas a todos. A biologia é a ciência do século XXI e já não é só dos biólogos. É importante, é uma ciência, todos precisamos de todas as vossas competências. E, por exemplo, falava apenas da bioinformática. A bioinformática, como o nome indica, precisa de pessoas com conhecimentos em biologia e em biologia molecular, mas também em informática. E queria também agora lançar-vos o reto que vocês falem com os vossos colegas dos outros cursos, tentem perceber as linguagens, é muito importante. Muitas vezes as ciências estão estanques porque as linguagens são muito diferentes. Eu vou aqui fazer uma confissão. Eu, quando, no primeiro ano, em alguns professores, num ou dois, eu estava nas aulas e não estava a perceber nada, rigorosamente nada do que estavam a dizer. Não sabia se estava a falar de um organismo, se de uma célula, não percebia nada. Porquê? Porque a gíria é importante, a linguagem é importante. É importante vocês, depois fui para casa estudar e aquilo era facílimo. É importante a linguagem. Portanto, quando falam, tentem falar essa linguagem, falar com os outros essa linguagem, transmitir, discutir com os outros. Vocês com certeza têm esses sonhos todos, entram com uma ideia, que acham que é essa ideia, mas, por outro lado, estejam abertos, vão às aulas, vejam, olha, afinal isto também é giro, se calhar isto também é interessante. Tenham essa atitude, essa que é a primeira mensagem que eu vos deixava, porque vocês agora à entrada são uma pessoa, quando saírem são outra pessoa completamente diferente, tudo o que aprenderam, tudo o que viveram. Só mais uma ou duas coisas, só para exemplificar. E depois nós temos desafios societais neste momento importantíssimos. Só vou dar exemplo de 2. Um lado, a saúde. Todos nós queremos ter uma saúde melhor e as populações vivem a tempo mais tarde. Portanto, todas as questões da saúde são questões importantes. E há uma série de áreas dentro da biologia que exatamente vão alimentar a investigação sobre a saúde e o desenvolvimento sobre a saúde. Portanto, essa é uma área seguramente, e há muitos de vós que entram aqui com vou descobrir o cancro, vou descobrir não sei o quê. Pronto. Outra área que eu também queria chamar a atenção, que é do outro lado do espectro, é a questão do ambiente e sustentabilidade. Também temos um planeta, temos um desafio agora, porque temos 7 bilhões de pessoas, e 7 bilhões de pessoas querem viver bem, querem usar energia, querem viver mais tempo. E, por outro lado, nós queremos conservar os habitats, queremos conservar ali as aves do meu colega. Portanto, o nosso desafio, o vosso desafio, é pensar que, ok, eu tenho que conservar o camaleão da Rei Formosa, mas também tenho que ter praias, porque as pessoas querem ir à praia, não vale a pena proibir as pessoas de ir à praia. Portanto, esse desafio da sustentabilidade é um desafio fundamental e lá está, para isso também é bom falarem com os outros colegas, etc. E, a acrescer a isso tudo, a questão de que vocês têm que inventar novos empregos, não é? Também já se está mesmo a ver que não vai haver as instituições que havia, portanto, o colega do Tech Labs também foi uma inspiração, porque vai ser um pouco diferente. Ok, final. O modo final é trabalhem muito e divirtam-se muito. É muito importante, só têm 20 anos uma vez, por isso, por facto de trabalharem muito, não deixem de se divertir, pelo facto de se divertir, não deixem de trabalhar. Portanto, trabalhem muito, divirtam-se muito. Muito obrigada. Obrigada. E é a altura de conhecer o Departamento de Geologia com o professor Carlos Marques da Silva. Bom dia. Bem-vindos todos os primeiranistas e os não primeiranistas à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Iremos falar agora um pouquinho da perspectiva da geologia e talvez não seja fácil, uma vez que já se falou aqui assim de conversa de elevador,
talvez não seja fácil enfiar o planeta Terra dentro de um elevador, e não será fácil porquê? Porque a ciência da geologia, a geologia não é uma caixa. E não é uma caixa onde se guardam os objetos geológicos e o conhecimento geológico. Aliás, como nenhuma outra disciplina científica é uma caixinha, ou outra atividade humana é uma caixinha onde se guardam os objetos, os procedimentos, os conhecimentos, as emoções relacionadas com essa atividade. Nós vivemos num mundo único e indivisível, e as fronteiras que nós criamos entre as diversas disciplinas são criadas por nós para conseguirmos lidar com a diversidade do mundo. Da mesma maneira que na Faculdade de Ciências temos diversos departamentos, eles existem por uma necessidade organizacional, não por uma necessidade mental da maneira como nós raciocinamos. Portanto, a geologia, aquela disciplina que estuda o planeta Terra, a sua estruturação, os seus elementos, a sua evolução, a sua estrutura, a sua superfície, é uma disciplina multidisciplinar, é uma ciência multidisciplinar que tem contactos com muitas outras disciplinas. Portanto, também as outras disciplinas não estão enfiadas em caixinhas. A biologia não é uma caixinha, a química não é uma caixinha, a física não é e a matemática também não, porque já não me cabem mais caixinhas aqui neste esquema. Até porque, reparem, se nós levarmos esta ideia das caixinhas ao exagero, há personagens que são conhecidas precisamente pelo facto de viverem na sua caixinha. E essa personalidade enfiada na sua caixinha é precisamente aquilo que as torna cómicas e que, claro, enfim, vai determinar a relação dessa mesma personagem, nomeadamente com a geologia. É porque o Sheldon vive na caixinha dele, não é? Mas quem é que quer ser o Sheldon, não é? Apesar de gostarmos todos muito da série. Portanto, a questão aqui assim é que, reparem, é da interação entre as diversas esferas, nomeadamente do mundo em que vivemos, que resulta o mundo realmente em que vivemos. Se nós pensarmos na diversidade geológica, da diversidade abiótica do planeta, ela vai gerar diversidade biológica. Os organismos não vivem suspensos no vácuo, mas também a diversidade biológica depois, através do clima, da interação dos organismos com o planeta físico, vai gerar nova diversidade, neste caso, geológica. E mesmo nós próprios, a nossa cultura, é resultado da nossa interação cultural com, quer o mundo natural biológico, quer com o mundo natural geológico. Seria muito difícil ser-se português no meio da Sibéria. Não há praia, não há sardinhas, não há sol. É complicado, quer dizer, não... Portanto, reparem, tudo isto é interação. Portanto, a mensagem que a geologia tem para os geólogos em particular, falaremos convosco, trataremos de vocês mais tarde hoje, mas para todos vocês é que pensem fora das caixinhas, eliminem as barreiras entre as disciplinas científicas. Numa altura em que tanta gente está apostada em construir muros, nós aqui na Faculdade de Ciência, uma casa de saber, uma casa de conhecimento, de procura de saber e de procura de conhecimento, mas também uma casa de tolerância e de inclusão, o nosso papel aqui é estabelecer pontes entre as diversas disciplinas. Isto já foi falado aqui antes. Não é? Por exemplo, eu sou paleontólogo, eu vivo na fronteira entre a biologia e a geologia por via dos fósseis. Os fósseis são entidades que são geradas no mundo biológico, mas chegam até nós por processos geológicos. Se separássemos as caixinhas, não havia fósseis. Não é? O mesmo em relação, por exemplo, à geomatemática, à geoquímica, à geofísica. E reparem, este processo não parte apenas da geologia para fora, mas das outras disciplinas também para, neste caso, a área em que nós trabalhamos. Mesmo em áreas de outras faculdades, por exemplo, a arqueologia, nas ciências humanitárias, a geoarqueologia, uma vez que os arqueólogos vão buscar a informação, os objetos que estudam a contexto desenterram-nos. Não é? Portanto, há uma relação muito forte entre os geólogos e os arqueólogos numa disciplina que é a geoarqueologia. Nas belas artes, a geologia é motivo de inspiração, a geologia fornece os materiais, a geologia fornece abordagens e perspectivas novas para a criação artística, por exemplo. A divulgação científica. Os geólogos estão ativamente empenhados na cativação do público em geral para aquilo que nós fazemos e para a divulgação daquilo que é a ciência, de como é que a faculdade funciona, etc. Até do ponto de vista da integração social. Reparem, os elementos geológicos abióticos da natureza são uma parte integrante da identidade local das populações. Portanto, pessoas que estão em conexão com a sua identidade local geológica, os montes, os vales, os glaciares, os rios, é também a geologia a dar a sua contribuição nesta área. Portanto, reparem, também,
Outros estereótipos que há a desfazer. A dicotomia entre o trabalho de laboratório e o trabalho de campo. Não há ninguém que funcione sempre de um lado ou no outro. A dicotomia entre a ciência aplicada e a ciência fundamental. Uma não existe sem outra. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a mensagem que a Geologia tem para vocês é: pensem fora da caixinha, por favor. Bem-vindos. Muito obrigado. Passamos agora para a área da Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, com o professor Miguel Centeno Brito. Isto é para a frente e para trás, é isso? É. Para a frente e este é para trás. Olá, bom dia a todos. Eu só tenho 3 slides, porque pensava que era 3 minutos e não 5. E queria dizer que os alunos de Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Geoespacial e Energia e Ambiente têm uma sessão especial na quinta-feira ao meio-dia. E por isso eu não vou falar para esses, vou falar para os outros 900. E para as outras pessoas que vieram cá também. O DEG, ou DEG, como algumas pessoas chamam, é o departamento com o nome mais comprido da faculdade e o segundo mais novo, e é a agregação de 3 áreas científicas que vieram de sítios diferentes e departamentos diferentes e que por razões, podemos dizer, políticas, ou revisionando a história, dizendo, porque fazia todo o sentido, agregaram-se num pequeno departamento faz agora 10 anos, ou fez no ano passado 10 anos. E de facto, calha bem termos falado logo a seguir à Geologia, porque nós temos tudo a ver com a Geologia, porque são 3 áreas que têm a ver com o estudo da Terra, com a medida da Terra e depois com a resolução dos problemas da Terra. Depois também temos uns mestrados, mas acho que isto é outra sessão. Por isso, a parte do ensino, o core são estes 3 cursos. Relativamente à investigação, nós fazemos todos parte de uma só unidade, que de facto é partilhada ou é vivida juntamente com colegas da Geologia aqui da faculdade, ou então de outros sítios pelo país, que é o Instituto Dom Luís, que fez há pouco 160 anos, por isso um bocadinho mais velho do que o nosso departamento e a faculdade, e que historicamente era o laboratório, o Instituto de Geofísica, e que hoje engloba muito mais do que isso, e em particular as 3 áreas do nosso departamento e todas as ciências da Terra. Como em 3 minutos não se fala de nada, eu pus aqui uma fotografia da página e lá em cima o título. E temos uma biblioteca lindíssima, onde vocês todos podem ir estudar. E o terceiro slide é sobre os alunos. Já falámos sobre a Associação de Estudantes, também se falou um bocadinho sobre praxe. Eu queria falar sobre uma outra forma de auto-organização. Formalmente, não sei se é um núcleo ou o que é, por acaso até acho que é, embora ainda seja comissão de alunos, mas aquilo que nós temos no nosso departamento são alunos que se mexem muito e que são muito curiosos e que, apesar de irem às aulas, ainda têm muito tempo livre e fizeram um conjunto de iniciativas. Aqui, por acaso, parece que é tudo energia, mas é só por acaso, porque historicamente começou como energia, mas hoje já fazem tudo, inclusive já saiu completamente do departamento e já reúne pessoas de todo o lado. E a ideia é, vocês vão ali ver a oficina das energias, que o nome engana porque é outras coisas, mas é um fantástico laboratório no C1, onde têm todo o tipo de componentes de eletrónica, instrumentação, software, tudo o que quiserem fazer pegam numa ideia e antes de ir ao Tech Labs vendê-la, podem fazer os protótipos no C1. É essa a ideia. Vai haver um conjunto de sessões agora nas próximas semanas para vocês começarem a aprender as ferramentas que quiserem, ou pelo menos saberem de que é que se trata. E pronto, e com isso termino. Bem-vindo a todos. Para os 90 é só na quinta-feira.
E agora, para conhecerem o Departamento de Física, deixo-vos com a professora Margarida Tel da Gama. Quer uma tela ou quer falar aqui? Eu falo aqui. Okay. Eu falo aqui, toda a gente ouve. Acho que sim. Então, bem-vindos outra vez. Eu penso que esta sessão é justamente para dar as boas-vindas a todos os novos alunos de Ciências e, como os nossos colegas já disseram muita coisa, as nossas intervenções são relativamente complementares. A Física e os alunos associados ao Departamento de Física também vão ter uma sessão amanhã, que tem uma diferença relativamente a esta, tem um lanchinho, mas eu vou rapidamente, então, tentar mostrar-vos aquilo que, em 3 minutos, eu também pensei que eram 3 minutos, mas tenho 12 slides, mas é porque eu falo muito depressa, e todos sabem que não há informação que passe a velocidade superior à da luz, mas eu estou abaixo da luz e eu espero que passem pelo menos 2 ou 3 mensagens. Então, aquilo que eu queria começar por dizer é que, em qualquer atividade, em particular aqui em Ciências, aquilo que é mais importante são as pessoas. Portanto, eu gostava, por um lado, de começar... Como é que isto funciona? Olha, o lado direito, está bem. Então, o quê? Agora é que sim. Então, bom, bem-vindos. O primeiro slide era bem-vindos. Se eu me lembro bem, os slides seguintes, eu queria falar do departamento de maneira diferente daquelas que vos foram faladas até aqui. Eu queria dizer que no departamento de Física, e não apenas os alunos que entraram para os cursos de primeira entrada que estão associados ao departamento de Física, e que são a Física, a Engenharia Biomédica, fiquei sem slides, mas as últimas 3 frases eu se calhar tenho que recuperar ali. Então, o mais importante são as pessoas. E eu queria dar as boas-vindas àqueles que chegam, mas não queria esquecer que aqueles que chegam vão ser apoiados por um departamento que ele próprio é constituído por pessoas. E há 3 tipos de pessoas nesse departamento. Isto era um PDF, quer dizer, isto não funcionou o Key, porque isto é software da Microsoft e o Key não funciona. O PDF, em princípio, devia funcionar em todo lado, mas enfim, eu e a tecnologia não nos damos muito bem, mas nós experimentámos o PDF antes de eu começar. Mas então eu queria dizer que as pessoas é o mais importante e nós temos que contar com um corpo docente, que somos da ordem de 30. Só dar-vos uma ideia dos números. Também temos um corpo de investigadores. Há investigadores de vários tipos, mas também são da ordem de 30. E estes números são bons que vocês retenham. Para além disso, temos apoio técnico e administrativo. Esse número é mais baixinho, mas são essas pessoas que fazem o departamento funcionar no dia-a-dia. E são os nossos... Isto agora já funcionará? Então ponha-me o último. Conseguem pôr a última página? Não avança? Bom, senhor diretor, porcaria de computador, quer dizer, que nada, e PDF nada, era um PDF normal, acho eu, foi feito por um Macintosh, mas quer dizer, bom, o Windows está a sabotar-me, anyway, eu ia nas pessoas. E, portanto, vou continuar com as pessoas. E eu disse que éramos da ordem 30 mais, neste momento os funcionários não docentes são da ordem, são inferiores a 10, mas estamos na ordem dos 70. Ainda não estamos em número iguais aos alunos que entram. Mas os alunos que entram também vão encontrar uma comunidade de alunos que já cá está. E esses são da ordem de 500. E aquilo que se via nos meus pie charts, mas os alunos de Física vão poder ver isso amanhã, é que eu conseguia distribuir, dar-vos uma ideia rápida, visual. Eu estive a atualizar os números todos, por isso é que os meus PPTs não funcionam, enfim. Mas os números eram Engenharia Física, Engenharia Biomédica. A partição não é equivalente, não é 1/3 dos que estão. É superior, por exemplo, na Engenharia Biomédica, por razões que amanhã isso poderá, mas não muito superior. Há esta partição e nós, o departamento, tem essa diversidade de alunos que frequentam cursos cuja responsabilidade é nossa. Damos aulas para muitos outros departamentos, eu estava ali a pensar rapidamente, deve haver um departamento ou outro para o qual não damos aulas, e, portanto, são todos, de alguma forma, também alunos do Departamento de Física. E agora, o que é que falta? Vocês que entraram são da ordem de 120, divididos 40, 4 vezes 3, 12. Eu acho que não se matricularam todos todinhos, mas deve faltar 1 ou 2. Estava a tentar ver isto no fim de semana e, portanto, neste momento, as 3 entradas são repartidas por estes 3 cursos.
E amanhã eu posso explicar-vos um bocadinho mais, mostrar-vos quem são os coordenadores dos vossos cursos, mas para uma apresentação deste tipo não faz muito sentido e, portanto, bem-vindos a todos, mas em especial a estes 120, ou próximo de 120. Para finalizar, isto eram as minhas 3 take-home messages que eu atribuí ao Einstein e que eu não sei muito bem se vou ser capaz de reproduzir. A minha memória já não é o que era, mas aqui vai. Então, podes ir da A a B, mas imagino, eu posso olhar para o computador, fazer alguma... Eu leio... Nem no computador, eu tenho o meu, mas já não vou buscar. Enfim, a última começava com uma coisa muito típica, que é o único sítio onde sucesso aparece antes de trabalho é do dicionário. Isto é atribuir ao Einstein, eu acho que é totalmente apócrifo, mas é óbvio que têm que trabalhar. As outras são coisas do estilo que, sim, ser curioso, como eu já ouvi aqui outras intervenções, e a outra é a mente aberta, de que falava também a professora Wanda, porque uma mente que se abre nunca mais volta ao tamanho original. Eu acho que isto é o mais importante, para além do trabalho, do sucesso, é que mantenham uma mente aberta. Mas foi sabotagem. De qualquer forma, bem-vindos a Ciências. Bom, e agora passamos para a Química e Bioquímica com a apresentação do professor Carlos Farinha. Muito bom dia a todos. Então, em nome do Departamento de Química e Bioquímica, parece que é a mim que me cabe dar-vos as boas-vindas, não apenas àqueles que entraram para o DQB, mas a todos aqueles, os cerca de 900 que entraram para as várias licenciaturas da faculdade. E, obviamente, as minhas boas-vindas são boas-vindas específicas às ciências químicas e bioquímicas. E essas ciências químicas e bioquímicas vão ter um contacto privilegiado com elas, aqueles que entraram de facto, para aquelas 3 licenciaturas do Departamento, Química, Química Tecnológica e Bioquímica, mas como provavelmente já viram nos vossos planos de estudo, na maior parte deles aparece também um contacto mais ou menos intenso, mais ou menos próximo com a Química e com a Bioquímica. E eu espero não me ter esquecido aqui de ninguém. Ora, no meu departamento, em Química e Bioquímica, nós estudamos a matéria à escala atómica, à escala molecular. E, obviamente, damos-lhe também este pequeno, grande twist de perceber, sobretudo na bioquímica, como é que estas características da matéria, à escala atómica e molecular, afetam os sistemas vivos. Leonardo da Vinci, que nós sabemos que era um homem completo, podemos chamar-lhe também um cientista, um homem do Renascimento, dizia que quando a natureza acaba de inventar formas e espécies, é aí que há um campo fértil para a imaginação humana. E, portanto, é nisto que nós procuramos trabalhar. Nós procuramos perceber os segredos das moléculas na fronteira do conhecimento, e da mesma maneira que Da Vinci propôs e desenhou uma série de máquinas, e aqui um desenho de Da Vinci, uma máquina para elevar água, ao longo dos séculos os homens foram tentando fazer máquinas, muitas delas máquinas macroscópicas. Os homens conquistaram o céu. Na química foram-se estudando as moléculas que já existiam na natureza, e tentando desenhar novas moléculas para novas finalidades. E dou-vos apenas o exemplo do Prémio Nobel do ano passado, em que foram galardoadas estas moléculas diferentes, que têm ligações que não são covalentes, vocês todos já ouviram falar, mas são ligações mecânicas, estas moléculas interligadas. Também na área da bioquímica procuramos, e ao longo dos tempos, ao longo do último século, para o caso da bioquímica, aqueles que vieram antes de nós procuraram perceber como é que as moléculas estão nas fronteiras das ciências da vida. E dou-vos um exemplo. Há cerca de 100 anos, agora já há cerca de 100 anos, percebeu-se qual era o papel, qual era a estrutura da insulina e qual era o que é que ela fazia nas células. Dando como exemplo como é que ela foi descoberta e como é que foi premiada, foi um dos prémios Nobel da Química obtido mais rapidamente, 2 anos entre a descoberta e ser premiado. Foi também o mais jovem premiado com o prémio da Química, cerca de 32 anos, Frederick Banting, quando recebeu aquilo. E ao longo dos anos, continuando a usar a insulina como exemplo, foi a primeira proteína que foi sequenciada, e pus ali aquela cara daquele bioquímico, porque é a única pessoa que recebeu 2 vezes o Prémio Nobel da Química. E se olharmos mais recentemente, químicos e bioquímicos, olhamos também para a natureza e tentamos fazer mais a partir da natureza. Olhando aqui para uma medusa, há poucos anos foi descoberto, foi mostrado que há proteínas fluorescentes, esta proteína verde fluorescente que todos provavelmente já ouviram falar, e a partir daí tem havido proteínas fluorescentes para todos os gostos. Nós procuramos também juntar-nos e
conectarmos com as outras ciências. Já ouviram hoje vários colegas meus falar disso. Há 2 anos, há 3 anos, o Prémio Nobel da Química foi dado ao desenvolvimento de microscopia de alta resolução. Portanto, como se percebe que o desenvolvimento de tecnologia e instrumentação faz também parte do nosso dia-a-dia. Ao chegarem ao DQB, têm como garantido 3 grandes características: uma acentuada componente laboratorial de que não abdicamos, um uso intensivo de meios computacionais e uma abordagem baseada em problemas. Aquilo que nós queremos transmitir-vos hoje e ao longo da vossa formação é que o importante é que aprendam a caminhar pelos vossos passos. Portanto, nós não queremos que vocês saiam aqui mais espertos, mais sábios, que sejam os melhores em tudo. É que consigam perceber onde é que está essa via dos gigantes, dos grandes cientistas que vieram antes de nós. E deixar-vos apenas 2 ou 3 conselhos. Nas palavras que são também de um prémio Nobel, o errar faz parte do processo e em ciência aprende-se muito com os erros. Outra questão particularmente importante: a ciência é maioritariamente uma atividade de conjunto, portanto, uma parceria ajuda bastante. E quando saírem daqui, quando saírem de ciências, daqui a 3 anos licenciados, daqui a 5 mestres e talvez uns anos depois já doutores, doutorados, talvez vocês não saibam como é que a química vos pode dizer, ou como é que a química vos pode ajudar a perceber porque é que o chapeleiro da Alice era louco. Ou podem não perceber porque é que estas proteínas que atravessam 7 vezes as membranas da célula são tão importantes para a nossa visão, para o nosso paladar, para o nosso sentido do olfacto. Mas nós pretendemos, ou gostaríamos de ter contribuído para vos dar o conhecimento e a coragem para pensarem pela vossa cabeça e para resolver problemas de forma racional e com uma cabeça aberta. Bem-vindos a Ciências. E agora, para vos esclarecer quanto à estatística e investigação operacional, a professora Margarida Mendes Leal. Ora, bom dia a todos e bem-vindos a Ciências, não só ao Departamento de Estatística e Investigação Operacional, mas a toda a Faculdade. O Departamento de Estatística e Investigação Operacional é onde são desenvolvidas o ensino e a investigação nestas 2 áreas, Estatística e Investigação Operacional, que são áreas cujo desenvolvimento científico está a ser muito acelerado, sobretudo devido à sua grande aplicação em termos de sociedade e em todas as ciências que nos envolvem. Estas 2 ciências permitem-nos transformar dados em conhecimento. Todos nós sabemos o que são dados, todos nós sabemos o que é conhecimento. Partir dos dados para o conhecimento não é assim tão fácil, mas nós conseguimos, através da estatística e da investigação operacional, conseguimos fazê-lo. Este conhecimento contribui para melhorar a nossa compreensão sobre muitos aspectos da vida, ajuda-nos a conhecer-nos melhor uns aos outros, ajuda-nos a ter um melhor conhecimento sobre muitos e variados assuntos da sociedade, ajuda-nos a tomar decisões melhor fundamentadas e, portanto, espera-se que mais acertadas, mais assertivas, mais corretas. Em termos individuais, nós conseguimos aprender através das nossas experiências, através das experiências daqueles que nos rodeiam. No entanto, em termos de sociedade, nós precisamos de aprender através de estudos científicos. Esses estudos científicos só se conseguem desenvolver, na sua grande maioria, com a ajuda da estatística, com a ajuda da investigação operacional. A grande quantidade de informação que nos envolve, sobretudo nos últimos tempos e cada vez mais, e continua sempre a aumentar, porque, como sabemos, com a ajuda da informática e da computação, a recolha de dados é muito simples, e, portanto, o respectivo armazenamento também. Portanto, nós estamos rodeados de uma quantidade enormíssima de dados que precisam de ser tratados para serem transformados em conhecimento e, portanto, para serem úteis. Esse tratamento só pode ser feito com a ajuda da estatística, com a ajuda da investigação operacional. A investigação operacional é indispensável em qualquer área em que seja necessário recorrer à otimização de recursos, à gestão de projetos, à gestão de pessoal, à gestão de horários, a sistemas de apoio à decisão, etc. Penso que muitos de vós, se calhar, nunca ouviu falar na investigação operacional, poderá ser eventualmente a primeira vez que ouve falar. No entanto, a investigação operacional está por trás de todas estas matérias que nós precisamos, destes recursos que nós precisamos
de desenvolver e, portanto, como veem, é tão importante como a estatística, embora não seja às vezes tão visível. Os métodos estatísticos, então, e de investigação operacional têm contribuído para o nosso entendimento em todas as áreas em que nós possamos pensar, tanto quer na saúde, quer nas artes, quer nas línguas, quer na banca, nos seguros, etc. Portanto, há diversíssimas áreas e em todas elas vocês vão encontrar a estatística e a investigação operacional por trás. Embora, como digo, possam não as ver diretamente, mas elas estão sempre lá. O nosso corpo docente é constituído por cerca de 30 docentes e investigadores, que trabalham quase exclusivamente na faculdade, portanto são dedicados aos nossos alunos. Temos 2 licenciaturas de primeiro ciclo, portanto cursos de primeiro ciclo, que têm muita atração em termos profissionais e muita aceitação em termos das empresas que trabalham nas áreas da sua aplicação. E, para além disso, temos mestrados, pós-graduações, que são uma grande mais-valia não só para alunos oriundos da estatística, mas também de outras ciências. Há muitos alunos aqui na faculdade que são formados noutras áreas científicas e que acabam por fazer uma pós-graduação ou até um doutoramento em estatística e investigação operacional. Portanto, a utilidade daquilo que nós ensinamos é transversal a todas as ciências. Todos vão ver, não só os que estão no Departamento de Estatística e Investigação Operacional e, portanto, que se candidataram a licenciatura de primeiro ciclo, mas todos vão ver que vão ter, no plano de estudos das vossas licenciaturas, pelo menos uma disciplina de Estatística e de Investigação Operacional, o que explica, efetivamente, a grande necessidade que todos temos de ter conhecimentos básicos nestas 2 áreas. Não podemos, de todo, afastá-las do nosso cotidiano. Nós estamos no piso 4, do edifício C6, todos irão por lá passar e, por ora, desejo as boas-vindas, não só à faculdade, mas também ao Departamento de Estatística e Investigação Operacional. Prosseguimos com a matemática, pela voz do professor José Francisco Rodrigues. Ora, bom dia e bem-vindos à faculdade, a todos, em particular aos 50 mais 80 alunos do primeiro ano de Matemática e de Matemática Aplicada, que amanhã, na disciplina de Elementos de Matemática, terão uma apresentação específica. Eu não vou falar de matemática, vocês sabem o que é matemática. Aqueles que querem aprender mais, em particular, estarão na licenciatura de Matemática. Quase todos os cursos vão passar por disciplinas de Matemática, mas vocês poderão entrar na página do departamento e poderão clicar aqui e ver um filme que vos explica o que é que se faz neste momento para a matemática com colegas que fazem parte de uma nova geração de um departamento que é dos mais antigos e das ciências mais antigas, como vocês sabem, que existe. É claro que a matemática é um conjunto de pessoas. A propósito, na matemática não há nem caloiros nem veteranos. Na matemática há estudantes, há professores e há investigadores. Mas também há, justamente, livros, biblioteca, há informação e há a comunicação entre aqueles que sabem mais, porque há mais anos andam nisto, como aqui o exemplo, e há os novos, os estudantes que aqui estão para aprender. Eu começo por uma boa notícia, em particular, não sei se leram este fim de semana, na página do Expresso, havia uma notícia que me surpreendeu agradavelmente, enquanto Presidente do Departamento, para mim isto foi uma surpresa muito positiva, em que falava justamente dos cursos com menos desemprego, e dos 40 cursos, há 2 na Faculdade de Ciências, 2 licenciaturas da Faculdade de Ciências, que têm pleno emprego, pelo menos na estatística, que valem o que valem, e que um deles, além da Química, é a licenciatura em Matemática. Isto vale o que vale, mas eu acho que vale muito, em particular, para os nossos alunos de Matemática. Esta é uma boa notícia, é, de facto, uma boa notícia daquelas que também, no fim de semana anterior, eu tinha visto também nos jornais, quando a Faculdade de Ciências, este ano, acolheu, dentro dos 524 novos alunos, em todas as universidades portuguesas, nas áreas das ciências matemáticas, matemática e estatística, 165, há mais 35 que são da licenciatura em Estatística Aplicada,
é uma ciência matemática, não é bem matemática, não é uma ciência matemática, e tem 31%. Isto é uma grande responsabilidade da Faculdade de Ciências, uma das escolas mais antigas, é uma escola que promove o conhecimento. Mas não há bela sem senão. E desculpem, isto está calor, eu vou tirar o casaco do Presidente do Departamento e vou pôr-me à vontade. E agora, depois do cravo, vou falar da ferradura. E a ferradura, de facto, eu andava a passear no sábado passado pelas praias de Óbidos, bonitas, onde ia visitar, quando estava a refletir sobre esta notícia que também li no sábado, no Público de sábado, uma notícia que eu sei que não agradou ao diretor da faculdade e também não me agradou a mim, por razões provavelmente diferentes. Mas é uma notícia que é triste ser necessário ainda hoje, 2017. Sabem, 2017 é um ano primo. O próximo ano primo será daqui a 10 anos, 2027. Bom, um primo, como sabem, é um conceito de matemática, um dos conceitos, enfim, que vem no Euclides, e antes dele já era conhecido. Mas, de facto, é triste que em 2017, e agora aqui eu não falo não como Presidente do Departamento de Matemática, falo como antigo estudante desta faculdade. Sabem, há 40 anos, bom, eu já tenho uma certa idade, já tenho um certo traquejo, apesar de hoje, quando eu chegava aqui à faculdade, de facto, tive uma náusea que não posso guardá-la só para mim. E a náusea tinha a ver, porque eu vinha ali pelo lado de Campo Grande e vi umas cenas tribais, umas cenas que me chocaram. E não fora, de facto, eu já andar há mais de 40 anos na Faculdade de Ciências e gosto muito da Faculdade de Ciências. E fiz a Faculdade de Ciências, andei por fora a estudar, voltei para a Faculdade de Ciências, fiz a minha carreira na Faculdade de Ciências, estou cá há mais de 40 anos, há 40 anos já era monitor. Mas a Associação de Estudantes tinha também um presidente. A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências era uma associação de grandes tradições, de resistência antifascista. Os estudantes eram livres, lutavam, não eram livres na altura, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 73, mas o presidente da associação não vinha fardado para aqui e não vinha dizer que estava há 7 anos na Faculdade de Ciências, porque, de facto, a Faculdade de Ciências deve ser para aqueles que querem o conhecimento e a ciência. E isso são 3 anos para uma licenciatura, 5 anos para o mestrado, mais 3 ou 4 para o doutoramento. Andar 7 anos na Faculdade de Ciências não é algo que uma pessoa se possa orgulhar, nem andar fardado. Enfim, seja como for, o estudante universitário é livre. O estudante universitário é inconformista. Sejam inconformistas não só para os vossos colegas que vos querem impor práticas infantis, setárias, tribais. Sejam inconformistas com os vossos professores. Sejam racionais. Vocês têm o direito de ser antipraxe. E vocês devem saber que Muito obrigado. Vocês devem saber que a violência ou a coação física não existem na universidade. Vocês são livres, vocês são inconformistas e são racionais. Vocês devem saber, os novos alunos devem saber, eu também não conhecia esta lei. Isto é uma lei de bom senso, mas vocês estão num Estado de Direito. E num Estado de Direito não é admissível nem a coação, nem a injúria. Mais uma vez, a praxe é contra o espírito universitário, a praxe é contra a liberdade dos estudantes. Finalmente, eu volto a vestir o meu casaco, apesar do calor, de Presidente do Departamento, e tenho o gosto de vos apresentar um filme. Se quiserem vê-lo, podem entrar na página do Departamento e, de facto, acaba com uma citação do Leibniz que dizia que a música é um exercício oculto de aritmética, de uma alma inconsciente que enumera. Se quiserem saber mais sobre o Departamento de Matemática, sobre matemática, visitem a parte do Departamento de Matemática e leiam, em particular, as boas-vindas do Departamento de Matemática e bem-vindos à Faculdade de Ciências. O vídeo estará disponível na página da Faculdade de Ciências. Continuamos, desta vez com a informática, com a professora Cátia Pesquita. Obrigada. Se a ciência de hoje é a tecnologia de amanhã,
escolheram o sítio certo, escolheram bem a vossa nova casa e, em particular, os novos alunos de Tecnologias de Informação e de Engenharia Informática escolheram o sítio certo para estudar esta área, porque a informática tem tudo a ver com ciências. Mas eu hoje não vos quero falar sobre o que é que vocês vão fazer nos próximos 5 anos. Para isso nós temos a sessão de boas-vindas do departamento hoje à tarde às 2h. Eu quero-vos falar daquilo que vocês vão fazer daqui por 5 anos. Queria-vos convidar a fecharem os olhos, e isto a todos, não só os de informática, mas todos, fecharem os olhos e imaginarem, visualizarem quem é que vocês querem ser, o que é que vocês querem fazer daqui por 5 anos. E os de informática, eu espero que isto não tenha sido a imagem que vos passou pela cabeça, porque o risco de se transformarem em cogumelos, como a professora Wanda Brotas disse há pouco, era elevado. Isto não tem nada a ver com a informática de hoje em dia. Talvez tenham imaginado que gostariam de trabalhar numa grande empresa, como por exemplo em Silicon Valley. E se escolheram a informática em ciências, se calhar podem seguir as pegadas dos nossos antigos alunos, como o Rui Lopes, o Henrique Muniz e a Mónica Dixit, que estão na Google, no Silicon Valley. Ou, se uma grande empresa não for suficiente, podem seguir as pegadas do Marco de Sá, que já passou pelo Yahoo, Facebook, Twitter e agora está no Spotify. Atenção, as meninas de informática também podem ter grandes carreiras em informática, como a Liliana Rosa na Kayak, ou como numa empresa de monitorização de redes, a Thousand Eyes, o João Antunes. Se gostarem mais da parte dos jogos, podem seguir as pegadas do Luís Duarte, que está na divisão da PlayStation da Sony. Ou se a Europa e os Estados Unidos forem demasiado normais para vocês, podem fazer como o João Custódio, que está em Singapura, na Cisco. Mas o mundo não se faz só de trabalhar para os outros, o mundo também se faz de nós fazermos as nossas próprias grandes empresas. E aqui podem seguir o exemplo de Vasco Pedro, CEO da Unbabel, uma empresa com vários milhões de investimento dedicada à tradução automática de línguas. E aluno da nossa casa. Mas às vezes os sonhos são mais pequenos. Às vezes nós só queríamos realizar aquele sonho de fazer aquele pequeno jogo indie que nos enche a alma desde sempre. E isso foi o que o Alexandre Ribeiro, criador do Fangs, e o Geraldo Nascimento, criador do Gun Katana, nossos antigos alunos, também conseguiram realizar. Mas não é só no mundo empresarial que a informática pode mudar o mundo. Nós também podemos usar a informática do ponto de vista da solidariedade para melhorar o nosso mundo. E para isso podem seguir o exemplo da Cátia Raminhos, que desenvolve uma app para ajudar crianças com autismo, Enforcing Kids, ou do Alexandre Brito, que vive do outro lado do mundo, na Austrália, e que desenvolve o projeto Storybow para storytelling para ajudar as crianças a lidarem com as suas emoções. E se além disto tudo quiserem ajudar a contribuir para criar o futuro da informática, podem também pensar daqui por 5 anos em fazer investigação nesta área, que pode ser feita no Laboratório de Extreme Computing LASIG, ou no Grupo de Processamento de Linguagem Natural NLX, ou ainda no Grupo MAS do BioEasy. Aquilo que se espera nos próximos 5 anos não vai ser fácil. Todos os dias eu ouço os alunos dizerem que é difícil. É difícil. Mentalizem-se já, vai ser difícil. Vai ser talvez o maior desafio que vocês enfrentaram na vossa vida até agora, e vocês vêm fresquinhos dos exames nacionais a pensar que nada podia ser pior. Então falamos em janeiro, quando começar os nossos exames, ok? Falamos em janeiro. Mas é difícil, mas vocês não estão sozinhos. À vossa volta têm os vossos colegas dos outros cursos, conversem com eles, ajudem-se a estudar, não têm que estar todos a estudar a mesma coisa para terem um grupo de estudo. Têm os vossos colegas dos outros anos, têm todo o pessoal não docente do departamento e têm todos os docentes do departamento, lá em cima, a puxar por vocês, a ajudar-vos a atingir o vosso objetivo. Qualquer que seja o vosso destino, uma grande empresa, a vossa empresa, uma pequena empresa, nenhuma empresa, nós estamos lá para vos ajudar a chegar lá daqui por 5 anos, ou daqui por 3, se não quiserem fazer mestrado, mas acho que é melhor ser daqui por 5. Por isso, a todos, bem-vindos à Informática em Ciências. Não só aos nossos alunos de Engenharia Informática e Tecnologias de Informação, mas aos alunos de todos os outros cursos. Muitos de vocês vão passar pela informática. Vocês vão ouvir coisas como bioinformática, geoinformática, quimioinformática, informática por todos os lados.
Para alguns de vocês não era isso que vocês pensavam quando escolheram Biologia ou quando escolheram Química, mas vai acontecer, vocês vão passar por isso, porque a informática é uma ferramenta muito importante para qualquer ciência hoje em dia. Por isso a todos, bem-vindos à Informática em Ciências. E seguimos para a última apresentação relativa aos departamentos. É a altura de ouvir falar a professora Ana Simões, que já aqui está, sobre a História e Filosofia das Ciências. Ora, então, bom dia a todos. Este é o último departamento a ser apresentado, talvez por ser o mais pequeno, talvez por ser o mais recente, mas seguramente por ser também o mais inesperado para todos vós. E por isso mesmo eu decidi ilustrar o que se faz neste departamento ao nível do ensino e da investigação através destas 5 imagens a que nós retornaremos mais daqui adiante. O Departamento de História e Filosofia das Ciências, desculpem, parece que andei ao contrário, ok, o que é que se passa aqui? Desculpem lá. É um pequeno departamento, mas é o único no nosso país, é um entre poucos ao nível do mundo, integra docentes e investigadores com um amplo currículo e reconhecimento, não só nacional e internacional, e está associado a 2 centros de investigação, o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia e o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. E agora vejamos se isto vai. Ok, é um departamento pequeno, mas diria que é uma enorme e uma grande aposta da Faculdade de Ciências, porque este departamento permite aos alunos da Faculdade de Ciências uma formação plural e transversal. Permite-lhes, de alguma forma, sair da zona de conforto que lhes é dada por estudarem disciplinas das vossas ciências e olhar de fora, de cima, refletir sobre o papel das ciências no mundo passado e no mundo atual, e isso vai fazê-lo através de uma reflexão de abordagem histórica ou filosófica. Nós queremos saber como é que as ciências chegaram aonde chegaram até hoje, como é que a dinâmica das ciências ao longo do tempo foi ocorrendo, queremos saber como é que as ciências se desenvolvem em diferentes contextos sociais, culturais, políticos, religiosos, mas queremos saber também o que é isso do conhecimento científico. Porque é que ele se demarca de outras formas de conhecimento? O que é descobrir? Tudo isto são questões que o Departamento de História e Filosofia das Ciências vos permite esclarecer. A originalidade das licenciaturas de Ciências, de alguma forma, está plasmada na oferta que o Departamento de História e Filosofia das Ciências vos permite ter. Tem a ver com toda uma série de disciplinas opcionais que incluem disciplinas de História e Filosofia das Ciências, não só, mas também. Mas, por outro lado, todos vós, qualquer que seja a vossa licenciatura, podem tirar um minor, que complementa a formação que têm na vossa área, na área que escolheram, que é o vosso major, e o minor em História e Filosofia das Ciências é único no país e permite-vos, mais uma vez, complementar a vossa formação. Ora, entre as várias disciplinas opcionais que nós oferecemos estão estas: Ciência e Cidades, Matemática e Arte, a História da Tecnologia, abrindo a caixa negra, e têm um minor, como eu já disse, único no país, que vos permite uma formação especial e também transversal e que complementa a formação que vocês encontram nas licenciaturas que escolheram perseguir. Poder-me-ão dizer, então, se o Departamento de História e Filosofia das Ciências é tão bom, porque é que não há uma licenciatura? Bem, há, de alguma forma, uma licenciatura. Temos que pensar grande, temos que pensar em termos da Universidade de Lisboa. Essa licenciatura existe integrada na licenciatura de Estudos Gerais, mais uma vez única no nosso país, e essa licenciatura é composta pela ligação entre majors e minors, ou em História, ou Filosofia, ou em Ciências, claro, Ciências, e depois em História e Filosofia das Ciências. E regressemos então... agora porque é que isto saiu? E regressemos finalmente às 5 imagens. Porque é que eu as escolhi para representar o departamento? A imagem de cima é um astrónomo a usar o grande equatorial que está no Observatório Astronómico de Lisboa, que integra o património riquíssimo da Universidade de Lisboa, e este astrónomo usou este telescópio para tentar comprovar um dos resultados da teoria da relatividade generalizada de Einstein. E eu escolhi esta imagem
para vos chamar a atenção para o pouco que todos nós sabemos sobre as ciências em Portugal e para a importância que o Departamento tem. Ele permite-vos abrir a porta para o conhecimento do que se tem feito em Portugal, no passado, no presente e para em pensarmos o futuro. O padrão dos descobrimentos, toda a gente percebe que ele está associado à expansão marítima e ao papel que os portugueses tiveram nessa expansão e também, portanto, à relação que ela teve de forma mais ou menos direta com a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Por outro lado, também, ele é um monumento da cidade e, através da calçada portuguesa, nós pisamos ciência. Portanto, através do Departamento de História e Filosofia das Ciências, vocês conseguem vir a perceber como é que as ciências se relacionam com as cidades e, mais uma vez, toda uma série de participações que os portugueses tiveram na ciência mundial. O professor Girassol da banda Tintim é o paradigma para o RG do que é um cientista. Representações da ciência e dos cientistas existem por todo o lado. Nós estamos continuamente a ser bombardeados por elas e temos que estar conscientes daquilo que elas nos passam. O casal Lavoisier. Todos ouviram falar do Lavoisier, poucos ouviram falar da Marianne Pauls Lavoisier. Portanto, o que é o papel das mulheres na ciência? Porque é que elas existem, aparecem tão escondidas? Porque é que nós pouco sabemos delas? Disciplinas deste tipo, alertar sobre o papel das ciências, e há aqui imensos estudantes que estão a entrar em ciências, é absolutamente fundamental. E para acabar, um globo fantástico, um globo celeste, de Schiller, do século XVI, que existe no Parque Nacional, que existe no Palácio Nacional de Sintra e que nós analisamos através de um TAC para perceber o seu interior. Em História e Filosofia das Ciências, além dos livros, dos manuscritos e dos objetos, também usamos técnicas experimentais da atualidade para fazer o nosso trabalho de investigação. Bem-vindos, portanto, ao Departamento de História e Filosofia das Ciências. E chegamos ao fim da nossa sessão de boas-vindas, não sem antes ouvirmos a nossa Vicentuna, que vem já a seguir, mas antes de mais queríamos agradecer a todos a vossa presença. Eu volto a reforçar que é mesmo emocionante ver esta sala cheia. Obrigada aos nossos oradores pelos excelentes esclarecimentos, levem-nos convosco e bem-vindos a todos vós. Tenham um excelente ano letivo. E agora sim, a nossa Vicentuna. Bom dia, Faculdade de Ciências. Nós somos a Vicentuna, a tuna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estamos aqui hoje mais uma vez, no início do novo ano letivo, para receber os novos alunos da nossa faculdade. Queria agradecer por toda a gente aqui presente, alunos, professores, todos os membros da Faculdade de Ciências. E sem mais demoras, vamos dar início à nossa atuação com uma música tradicional portuguesa, assim mesmo é que é, Amém. Qualquer dia de casar e assim
Muito obrigado. Queria aproveitar para agradecer à Faculdade de Ciências pelo convite, para estar aqui mais uma vez hoje, naquele que é um palco que nós já estamos... Aí? Ok. Já estamos muito habituados a pisar. Terças e quintas-feiras estão aqui os nossos ensaios, às 8 da noite. Estejam à vontade para aparecer, alunos novos ou antigos, são todos bem-vindos. A seguir vamos passar para a nossa próxima música, chama-se Lisboa das Cantigas, é um original da Vicentuna.
E agora, antes de passarmos à nossa última música, queria voltar a repetir que foi um prazer enorme estar aqui hoje, com tantas caras novas. Espero continuar-vos a ver aí, não é? E agora, a nossa última música, uma música que todos vós conhecem, que espero que cantem connosco, para vocês, Madalena. Muito obrigado. Não se esqueçam, ensaios terças e quintas aqui às 8 horas e vemos mais logo no convívio.